Se eu fosse santa mesmo, não teria feito o que eu fiz. Mas ninguém quis saber disso. Ninguém nunca quer saber o que está por baixo do tapete, minha filha. O povo só quer ver o milagre pronto, não quer saber o preço que a gente paga. Hoje eu vou contar uma coisa que muita gente não vai gostar de ouvir. Mas a verdade é que eu já tô com 83 anos nas costas. Mais pra lá do que pra cá, como diz o povo. E quando a gente tá assim, com um pé já quase no outro lado, a gente quer é deixar tudo limpo. Não quero levar esse peso comigo. Esta Nossa Senhora aqui do meu altar foi a primeira que me deram. Lá por 1978, se não me engano. Uma senhora da cidade grande trouxe depois que o netinho dela sarou de uma febre brava. Dizia que foi minha reza que curou. Depois vieram mais imagens, mais velas, mais terços, e eu fui guardando tudo. Tinha medo de negar, de dizer não. O povo todo falando que era milagre, que eu tinha sido escolhida por Deus. Como é que eu ia dizer que não? Que era só coincidência? Ninguém ia acreditar em mim. Iam dizer que era modéstia. E assim fui virando o que nunca pedi para ser. Moro nesse mesmo lugar há mais de 60 anos. Uma casinha simples no fim da rua principal de São João do Umbuzeiro, aqui no sertão de Pernambuco. Nem é cidade direito, é um distrito pequeno. Dessas que tem uma igreja, uma pracinha, um mercadinho e pronto. O resto é tudo casa de família, onde todo mundo conhece todo mundo desde que nasceu. Criei meus 3 filhos aqui, depois que meu Zé partiu cedo demais, com 42 anos. Um derrame fulminante levou ele enquanto capinava o quintal. Fiquei viúva com 3 crianças pequenas e uma casa para sustentar. Não foi fácil. Lavei muita roupa de família, fiz muito bolo de pote, passei muita noite em claro costurando para entregar no outro dia. Acho que foi essa vida difícil que fez o povo acreditar que eu era especial, porque mesmo sofrendo, eu nunca reclamava. Ia na missa todo domingo, ajudava quem precisava, rezava o terço todas as noites. Não era nada demais, era só o jeito que fui criada. Mas numa cidade pequena como essa, uma mulher sozinha que não se entrega ao desespero já vira assunto. Foi aí que tudo começou. Devagarinho, sem alarde. Primeiro, eram só os vizinhos pedindo uma oração aqui, uma benzedura ali. Depois, veio gente que eu nem conhecia. E quando vi, já tinha fila na minha porta de manhãzinha. Dona Celeste, reza pro meu menino sarar. Dona Celeste, benze minha filha que não consegue engravidar. Dona Celeste, diz uma palavra que Deus vai ouvir. E eu lá, sem saber direito o que fazer. Rezava mesmo, de coração. Pedia a Deus por aquelas pessoas. Às vezes acontecia de alguém melhorar, de um problema se resolver. E aí o povo já atribuía a mim, como se fosse minha mão que tivesse operado o milagre. Por muito tempo, a cidade ajoelhou diante de mim. Me chamavam de santa, de abençoada, de escolhida. Vinham de longe só para me ver, para tocar minha mão. Começaram a trazer presentes, comida, dinheiro, joias de família. Eu não queria aceitar, mas diziam que era pelo bem da obra de Deus. Que obra? Eu só rezava na minha sala. Mas aos poucos fui aceitando aquilo tudo. Primeiro, porque não sabia como recusar sem ofender a fé das pessoas. Depois, porque aquilo preencheu um vazio em mim. Um vazio que vinha crescendo desde que fiquei sozinha nesse mundo. Não é fácil ser viúva num lugar onde a mulher só existe se tiver um homem ao lado. Não é fácil criar filho sozinha, passar necessidade e ainda manter a cabeça erguida. Quando as pessoas começaram a me tratar como especial, uma parte de mim, que Deus me perdoe, gostou daquilo. Me senti importante, valorizada. Como se todo aquele sofrimento tivesse, afinal, algum propósito. Quase dava para acreditar que eu era mesmo escolhida. Quase. Porque enquanto o povo todo me via como uma santa, como uma mulher de Deus, como alguém acima dos pecados terrenos, eu sabia a verdade. Eu sabia o que acontecia quando fechava minha porta à noite e ficava sozinha com meus pensamentos, com meus medos, com minha fraqueza. 20 anos sendo tratada como santa. 20 anos de romarias, de vigílias, de gente se ajoelhando aos meus pés. 20 anos carregando esse peso nas costas, o peso de não ser quem todos pensavam que eu era.
Até que um dia, tudo desmoronou. Suspira profundamente. Mas isso é história para depois. Primeiro preciso contar como tudo começou de verdade. Como uma mulher comum como eu, cheia de dor e de fraqueza, acabou sendo vista como uma santa. E como, debaixo de toda aquela santidade que o povo via, havia um segredo que me corroía por dentro. Um segredo que eu escondia até de mim mesma, às vezes. Milagre mesmo foi ninguém ter descoberto antes. Porque toda vez que alguém se ajoelhava diante de mim, pedindo cura, pedindo milagre, pedindo salvação, eu tremia por dentro. Não de emoção, não de poder divino. Eu tremia de medo. Medo de que vissem através de mim e descobrissem que a santa que adoravam era feita da mesma carne fraca, da mesma tentação, do mesmo pecado que qualquer outro. E que, enquanto rezava pelos outros de dia, à noite eu travava minha própria batalha. Uma batalha que perdia quase sempre. Uma batalha contra algo que ninguém podia imaginar que eu carregava. Se você tá aí me ouvindo e acha que conhece toda a história da Santa de Umbuzeiro, como me chamavam nos jornais, pense de novo. Porque o que o povo viu, os supostos milagres, as orações, as curas, foi só a parte de fora. A casca. O que ninguém viu foi o que acontecia quando as luzes se apagavam e a última pessoa ia embora da minha porta. O que ninguém viu foi o preço que eu paguei para manter aquela imagem. Deus sabe que nunca quis enganar ninguém. Eu rezava de verdade, sentia de verdade, mas a verdade inteira, essa eu guardei só para mim. Até agora. Agora vou contar tudo, desde o começo. Desde o primeiro milagre até o dia em que a santa caiu do altar. E se depois de ouvir tudo você ainda quiser me chamar de santa, bem, aí o problema é seu, porque eu nunca pedi para ser chamada assim. Tudo começou quando o menino da Mariana sarou depois da minha reza. Isso foi lá por 1978. O tempo ainda era outro. Eu tinha acabado de completar 38 anos, viúva há pouco tempo, com 3 filhos para criar sozinha. A gente morava na mesma casa que moro até hoje, essa aqui de Porta Azul, na rua debaixo da igreja. A Mariana era minha vizinha da terceira casa. Uma mulher boa, trabalhadora, casada com o Tião, que mexia com plantação de milho. O menino deles, o Pedrinho, tinha uns 6 anos na época e pegou uma febre que não baixava de jeito nenhum. Tava com quase uma semana ardendo em febre, magrinho, com os olhinhos fundos. Já tinham levado na farmácia, no curandeiro da feira, até na cidade grande, a 3 horas daqui. Nada resolvia. O doutor de lá falou que era infecção séria, receitou remédio caro que eles compraram vendendo até o que não tinham. E mesmo assim, a febre não cedia. Foi numa tarde de sábado que a Mariana apareceu na minha porta, com o menino no colo, chorando desesperada. Disse que o Pedrinho não comia há 2 dias, que a febre tinha voltado mais forte, que ele estava delirando, que não sabia mais o que fazer. Celeste, pelo amor de Deus, reza pro meu menino. Dizem que tu tem reza forte. Não sei de onde ela tirou essa ideia. Eu nunca tinha sido chamada para rezar por ninguém assim. Rezava sim, minhas orações de todo dia. Ia na missa, fazia novena, mas não era diferente de qualquer outra mulher daqui. Mas naquela hora, vendo o desespero daquela mãe, o que eu podia fazer? Disse para ela entrar, mandei colocar o menino na minha cama. Peguei meu terço de madeira que tinha sido da minha mãe, acendi uma vela e comecei a rezar do jeito que sabia. Ave Maria, Pai Nosso, Salve Rainha. E no meio, umas palavras que vinham de dentro, pedindo a Deus que olhasse para aquela criança, que tivesse misericórdia, que não deixasse aquela mãe sofrer a dor de perder um filho. Eu sabia bem o que era perder quem a gente ama. Não queria que a Mariana passasse por isso. Rezei tanto que minhas pernas adormeceram de ficar ajoelhada. A Mariana rezava junto, chorando baixinho. O menino, coitadinho, dormia um sono agitado, suando, tremendo às vezes. Quando terminei, disse para ela: agora vamos dar um banho de água morna nele, com folha de laranjeira que eu tenho no quintal. Depois, vamos dar chá de erva cidreira com mel, para ver se ele aceita. Não era nada demais. Era só o que minha mãe fazia quando a gente tinha febre. Conhecimento antigo, de gente simples que não tinha médico por perto. Fizemos isso tudo. Demos o banho, fizemos o chá. O menino bebeu um pouquinho, dormiu mais.
A Mariana ficou lá em casa a noite toda, velando o sono do filho. Eu fiquei com ela, rezando de vez em quando, mais para confortar ela do que por acreditar que minha reza tinha algum poder especial. Quando amanheceu, a gente notou que o Pedrinho não estava mais tão quente. E lá pelo meio da manhã, ele abriu os olhos, olhou para a mãe e pediu água. A febre tinha baixado. Não tinha sumido de todo, mas tinha baixado bastante. Até o final daquele dia, o menino já estava sentado na cama, bebendo caldo, falando coisas que faziam sentido. A Mariana não se continha de alegria. Me abraçava, me beijava, dizia que eu tinha salvado o filho dela. Foi a sua reza, Celeste. Foi a sua reza que curou meu menino. Eu tentei explicar que não, que tinha sido os remédios que o médico receitou, que às vezes essas coisas demoram mesmo para fazer efeito, que tinha sido o banho, o chá, o cuidado, que tinha sido Deus, não eu. Mas ela não queria ouvir. Para ela, tinha sido um milagre, e eu tinha sido o instrumento desse milagre. No dia seguinte, o Pedrinho já estava bem melhor. E a Mariana não perdeu tempo em contar para todo mundo o que tinha acontecido. Em 2 dias, a história já tinha corrido a vila inteira. A Celeste tem reza forte. A Celeste curou o menino da Mariana, que nem o médico da cidade conseguiu curar. Começaram a aparecer pessoas na minha porta. Primeiro foi a comadre da Mariana, querendo que eu rezasse para o marido dela que tinha problema na coluna. Depois veio a Josefa, pedindo reza para o filho que ia fazer prova na escola. Depois, o seu Antônio, que tinha criação de cabra com doença. Eu tentava explicar que não tinha nada de especial, que rezava como todo mundo. Que o que aconteceu com o Pedrinho foi coincidência, foi o remédio que finalmente fez efeito, foi Deus que quis assim. Mas quanto mais eu negava, mais eles acreditavam. Diziam que era humildade minha, que eu tinha sido escolhida, que não devia negar o dom. E então foram aparecendo mais pessoas. De repente, eu já não tinha mais tempo para lavar roupa, para fazer meus bolos de pote, para cuidar da minha própria casa. O dia inteiro era gente batendo na porta, pedindo oração, pedindo conselho, pedindo cura. Tinha dias que eu rezava para mais de 20 pessoas. Meus joelhos doíam de tanto ajoelhar. Minha voz ficava rouca de tanto repetir as mesmas orações. Mas o povo não parava de vir. E a coisa mais estranha é que muitos voltavam para dizer que tinha dado certo, que depois da minha reza, a dor tinha passado. O problema tinha se resolvido. O filho tinha encontrado emprego. O marido tinha parado de beber. Começaram a trazer presentes. Um frango, uma dúzia de ovos, um pacote de café. Eu não queria aceitar, mas insistiam tanto que acabava ficando com as coisas. Como ia dizer não para quem achava que eu tinha salvado a vida do filho? Como ia dizer não para quem acreditava que minha reza tinha curado a doença? Foi por essa época que o padre da paróquia, o padre Joaquim, veio me visitar. Um homem sério, de poucas palavras. Sentou na minha sala, me olhou bem nos olhos e perguntou: Dona Celeste, a senhora anda dizendo por aí que faz milagres? Não, padre, de jeito nenhum, respondi assustada. É o povo que diz. Eu só rezo. Só rezo como aprendi com minha mãe, como a igreja ensina. Ele ficou me olhando um tempo, como se estivesse tentando decidir se acreditava em mim ou não. Depois suspirou e disse: Tenha cuidado, Dona Celeste. Fé é coisa séria. Não se brinca com a fé das pessoas. Eu sei, padre, eu sei. Ele foi embora sem dizer mais nada, mas aquelas palavras ficaram martelando na minha cabeça. Não se brinca com a fé das pessoas. Eu não estava brincando. Estava rezando de verdade, pedindo a Deus de verdade. O problema é que o povo acreditava que eu tinha algum poder especial. E isso me assustava. Mas como dizer não? Como recusar uma mãe desesperada com um filho doente? Como negar uma palavra de conforto para quem está sofrendo? E assim, sem querer, sem planejar, eu fui virando a rezadeira da vila. A mulher de fé, a que tinha ligação com Deus. Pouco a pouco, sem perceber direito o que estava acontecendo, fui deixando que construíssem ao meu redor uma imagem que não era minha. Uma imagem de santa. Se eu soubesse onde isso ia dar, talvez tivesse fechado minha porta desde o começo. Trouxeram gente de fora. Jogaram pétala.
Me chamavam de Mãe Celeste, de Mulher de Deus. Foi assim que, sem eu perceber direito, a coisa toda foi crescendo e tomando um rumo que eu nem imaginava. 1 ano depois daquele primeiro caso do menino da Mariana, minha casa já não era mais só minha. Tinha virado quase que um lugar de peregrinação. Todo dia era gente nova chegando, fila na porta desde cedinho. Não era mais só o povo daqui de São João do Umbuzeiro, não. Começou a vir gente de fora, de outras cidades, até de outros estados. Vinha gente de todo tipo, rico, pobre, estudado, sem estudo. Doutor, lavrador, professor, comerciante. Todo mundo igual ali na minha porta, esperando uma palavra, uma reza, uma bênção. Como se eu tivesse algum poder especial, coisa que eu sabia que não tinha. Dona Celeste curou meu reumatismo. Dona Celeste fez minha filha passar no concurso. Dona Celeste trouxe meu marido de volta para casa. As histórias se espalhavam. Cada um que vinha e achava que tinha recebido uma graça, saía contando para 10, 20 pessoas. E essas pessoas vinham e contavam para mais 10, 20. A notícia corria como fogo em palha seca. Eu já não dava mais conta de receber todo mundo em casa. Não tinha espaço, não tinha tempo. Foi quando o seu Jerônimo, dono de uma venda aqui perto, teve a ideia de arrumar a capelinha abandonada que tinha no fim da rua. Era uma igrejinha pequena, que não se usava mais desde que a igreja matriz foi construída. Tava com o teto caindo, porta quebrada, mato crescendo ao redor. Organizaram um mutirão. Um final de semana inteiro o povo trabalhou. Consertaram o teto, pintaram as paredes, limparam tudo. Trouxeram bancos novos, fizeram um altar bonito, decoraram com flores, tudo pela Santa Celeste, como já me chamavam. Quando ficou pronta, vieram me buscar em procissão. Jogaram pétalas de rosa no caminho, cantaram hinos, me trataram como se eu fosse uma imagem sagrada. Eu, uma viúva simples do sertão, sendo carregada como se fosse Nossa Senhora. Aquilo me deu um nó na garganta. Um medo. Um pressentimento ruim. Não era certo, não podia ser. Eu só rezava. Só rezava o que qualquer cristão reza. Não tinha nada de especial em mim. Na capelinha reformada, fizeram uma cadeira especial para mim. Ficava do lado do altar, um tipo de trono com almofada vermelha. Ali é que eu devia sentar para receber as pessoas, para rezar por elas, como se eu fosse algum tipo de rainha, de sacerdotisa. No começo, eu ainda tentava recusar, dizia que não precisava, que podia rezar em pé mesmo, ou ajoelhada como todo mundo. Mas eles insistiam tanto, ficavam tão decepcionados quando eu dizia não, que acabei cedendo. Como sempre. Mãe Celeste começaram a me chamar, Mulher de Deus, Santa Viva. Cada nome mais pesado que o outro. Cada nome me afundando mais naquela mentira que eu não tinha criado, mas que também não tinha força para desfazer. Passamos a ter vigílias na capelinha toda sexta-feira, das 6 da tarde às 6 da manhã. 12 horas de oração, com gente chegando e saindo, acendendo velas, fazendo pedidos. E eu lá sentada naquela cadeira, rezando por um, por outro, tentando não demonstrar o cansaço, o desconforto, a vontade de sair correndo. As pessoas começaram a deixar bilhetes na minha porta. Pedidos escritos em pedaços de papel, em folha de caderno, em guardanapo. Bilhetes desesperados, pedindo cura, pedindo salvação, pedindo milagre. Mãe Celeste, reza pelo meu filho que está nas drogas. Mãe Celeste, pede a Deus para curar meu câncer. Mãe Celeste, faz meu marido parar de me bater. Lendo aqueles bilhetes, eu sentia o peso da dor do mundo nas minhas costas, como se cada pedido fosse mais uma pedra na mochila que eu carregava, porque eu sabia, no fundo do meu coração, que não podia resolver aqueles problemas, que não tinha poder nenhum, que era só uma mulher comum, com mais fraquezas do que forças. Começaram também a trazer presentes, a pagar promessas. No começo eram coisas simples, uma galinha, uma dúzia de ovos, um bolo. Depois foram ficando mais valiosos. Dinheiro, joias, até uma televisão me trouxeram uma vez. Eu não queria aceitar, mas insistiam tanto que acabava cedendo. É para a obra de Deus, Mãe Celeste, diziam. A senhora precisa se manter para poder continuar ajudando o povo. Aos poucos, sem perceber, fui me tornando uma pessoa diferente.
Não usava mais meus vestidos estampados, só roupa clara, branca de preferência. Não ia mais na feira sozinha, não conversava mais com as amigas de antigamente. Sempre tinha alguém me acompanhando, me vigiando. Como se eu não pudesse mais ser uma pessoa normal. Até meus filhos começaram a me tratar diferente. O mais velho, o João, que já estava casado e morando em Recife, vinha me visitar e ficava constrangido com aquela multidão me tratando como santa. A Aparecida, a do meio, era a única que gostava daquela situação toda. Dizia que eu finalmente estava recebendo o reconhecimento que merecia. O mais novo, o Toninho, esse se afastou. Não gostava de ver a mãe dele sendo tratada como se não fosse mais humana. Eu não me reconhecia mais. Olhava no espelho e via uma estranha. Uma mulher de branco, de terço na mão, olhos baixos, ar solene. Não era eu. Nunca tinha sido eu. A capelinha virou centro de romaria. Trouxeram uma caixa para as pessoas depositarem doações. O dinheiro seria usado para manter o lugar, para ajudar os necessitados. No começo, o seu Jerônimo cuidava dessa parte. Depois passou para um conselho que se formou para administrar as doações, organizar as visitas, cuidar da logística toda. Eu já não tinha mais controle sobre nada. Era como se tivessem criado uma personagem chamada Mãe Celeste, e eu fosse apenas a atriz escalada para interpretar aquele papel. Um papel que ficava cada dia mais pesado, cada dia mais difícil de sustentar. Porque enquanto o povo me via como santa, como pura, como escolhida por Deus, eu me sentia cada vez mais fraca, mais suja, mais perdida. Teve um dia que chegou um ônibus inteiro de outro estado. 40 pessoas que tinham viajado 2 dias só para me ver, para receber minha bênção. Quando vi aquela fila de gente cansada, esperançosa, acreditando que eu podia resolver seus problemas, senti uma dor no peito tão grande que achei que ia morrer ali mesmo. Não era justo com eles. Não era justo comigo. Toda aquela fé depositada numa mentira. Porque no fundo era isso. Uma grande mentira. Não que eu não rezasse de verdade. Eu rezava. Não que Deus não pudesse atender aqueles pedidos. Claro que podia. Mas a ideia de que eu era especial, de que eu tinha algum poder, isso era mentira. E mentira tem perna curta, como minha mãe sempre dizia. Todo mundo queria milagre. E eu só queria silêncio. Silêncio para pensar, para respirar, para ser eu mesma de novo. Mas o silêncio tinha ficado lá atrás, há muito tempo. Agora só havia o barulho constante dos pedidos, das orações, dos louvores. E nas horas quietas da madrugada, o barulho dos meus próprios pensamentos me acusando. Quanto tempo isso poderia durar? Quanto tempo eu aguentaria carregar aquele peso? Quanto tempo até que alguém descobrisse que a santa não era santa coisa nenhuma? Porque enquanto eles viam uma mulher de fé, escolhida por Deus, abençoada com o dom da cura, eu sabia o que realmente havia por trás daquela fachada. O segredo que eu guardava. O vício que me consumia, que me envergonhava, que me destruía por dentro enquanto eu sorria e abençoava por fora. Cada dia ficava mais difícil manter as aparências. Cada dia o abismo entre a Mãe Celeste que eles adoravam e a verdadeira Celeste que eu era ficava maior. E eu sabia, no fundo do meu coração, que um dia esse abismo ia me engolir. Toda vez que eu ajudava alguém, era como se eu me enterrasse um pouquinho mais. Parece estranho dizer isso, né? Afinal, não é bom ajudar os outros? Não é isso que Deus quer da gente? Mas tem uma diferença entre ajudar porque você pode e ser tratada como se você pudesse tudo. Depois de uns 3 anos sendo a santa da cidade, a coisa começou a mudar de um jeito que me assustava. Não era mais só gente pedindo oração por coisas simples, coisas possíveis. Começaram a trazer casos que médico nenhum resolvia. Doença sem cura. Gente em estado terminal. Lembro de um dia que trouxeram uma moça numa maca improvisada. Jovem, bonita, uns 20 e poucos anos. Câncer no cérebro, já em estado avançado. Não falava mais, não reconhecia ninguém. A mãe dela tinha viajado 2 dias de ônibus para me trazer a filha. Mãe Celeste, ela disse ajoelhada na minha frente. Só a senhora pode salvar minha menina. Os médicos já desistiram. Disseram que é questão de dias.
Olhei para aquela moça na maca, tão jovem, tão frágil. O que eu podia fazer? Rezar, só isso. Mas aquela mãe esperava um milagre. Esperava que eu tocasse a filha dela e ela se levantasse curada, como nas histórias da Bíblia. Rezei o melhor que pude. Peguei na mão gelada daquela menina, fiz o sinal da cruz na testa dela, pedi a Deus com toda a minha força. Mas o tempo todo eu sabia. Sabia que não ia acontecer o que aquela mãe esperava. 3 dias depois, soube que a moça tinha falecido. A mãe voltou à capelinha, não para me acusar, como eu temia, mas para agradecer. Disse que a filha tinha tido uma morte tranquila, sem dor. Que tinha aberto os olhos uma última vez e reconhecido a mãe. Que isso era o milagre que ela tinha pedido. Talvez fosse mesmo um milagre. Talvez Deus tivesse ouvido nossas orações e dado aquele último momento de paz. Ou talvez fosse apenas coincidência. Nunca vou saber. Mas aquele caso me marcou fundo, porque percebi o peso terrível que carregava. O peso de ser vista como alguém que podia resolver o que nem a medicina resolvia. O peso de ser a última esperança de pessoas desesperadas. E os casos foram ficando cada vez mais difíceis, cada vez mais impossíveis. Trouxeram gente com todo tipo de problema. Câncer, AIDS, paralisia, mães de filhos que estavam na cadeia por crimes graves, esposas de maridos violentos, pais de filhos viciados em drogas. Cada história era mais triste que a outra, cada pedido mais desesperado, e tudo caía nos meus ombros como se eu tivesse algum poder especial de resolver aquilo tudo. Mãe Celeste, meu filho está na droga há 10 anos, só a senhora pode salvar ele. Mãe Celeste, meu marido me bate todo dia, faz ele mudar, pelo amor de Deus. Mãe Celeste, estou com um tumor maligno. Os médicos disseram que não tem operação que resolva. A senhora é minha última esperança. Como dizer a essas pessoas que eu não podia fazer o que pediam? Como explicar que era só uma mulher comum, que só sabia rezar, que não tinha poder nenhum? O pior é que às vezes, por coincidência ou talvez até por fé mesmo, algumas coisas davam certo. Um doente melhorava. Um viciado largava a droga. Um caso impossível se resolvia. E isso só reforçava a crença do povo de que eu tinha algum dom especial. Cheguei a receber cartas de pessoas de outros estados, até de outros países. Gente que tinha ouvido falar da Santa do Sertão e queria que eu rezasse por eles à distância. Mandavam fotos, mechas de cabelo, peças de roupa, como se eu pudesse fazer algum tipo de trabalho com aqueles objetos. Um dia, recebi a visita de um repórter de uma revista grande, dessas que circulam no país todo. Veio com fotógrafo, gravador, tudo. Queria fazer uma matéria sobre mim, sobre os milagres que eu operava. A senhora poderia mostrar como faz uma cura? Ele perguntou com o gravador ligado na minha frente. Meu filho, respondi. Eu não curo ninguém. Quem cura é Deus. Eu só rezo. Ele pareceu decepcionado. Acho que esperava uma demonstração, como se eu fosse uma artista de circo fazendo mágica. A matéria saiu 1 mês depois. Uma página inteira, com foto minha rezando na capelinha. O título era algo como A Santa Viva do Sertão Nordestino. No texto, falava dos supostos milagres, das curas, das romarias. Tinha depoimento de gente que eu nem lembrava de ter atendido, contando coisas que eu nem lembrava de ter feito. Aquela revista mudou tudo. Depois dela, o número de pessoas que vinha me procurar triplicou. Não era mais só gente daqui ou das cidades vizinhas, era gente de todo canto. Famílias inteiras que viajavam dias só para me ver, para pedir uma bênção, uma oração. A capelinha já não comportava tanta gente. Tiveram que organizar um sistema de fichas, como em consultório médico. As pessoas chegavam, pegavam uma senha e esperavam a vez delas, às vezes por horas, debaixo do sol quente do sertão. Eu chegava lá às 7 da manhã e saía às 7 da noite. 12 horas seguidas atendendo gente, ouvindo histórias tristes, rezando, abençoando. 12 horas sem comer direito, sem descansar, sem ter um minuto para mim mesma. Voltava para casa destruída, o corpo doendo, a cabeça latejando, a alma pesada com todas aquelas histórias de sofrimento que tinha ouvido durante o dia. E o pior,
Sentia como se estivesse enganando todo mundo. Porque por mais que eu rezasse com sinceridade, por mais que eu desejasse de coração que aquelas pessoas encontrassem alívio, eu sabia que não era o que elas imaginavam. Eu não era santa. Não tinha poder nenhum. Era só uma mulher comum, com mais fraquezas do que forças. Uma noite, depois de um dia particularmente difícil, onde tive que consolar uma mãe que tinha perdido o filho num acidente, cheguei em casa e caí de joelhos no chão da cozinha. Chorei como não chorava há anos. Chorei de exaustão, de culpa, de medo. Meu Deus, orei em desespero. Eu não aguento mais. Não aguento mais esse peso. Não aguento mais ser quem eu não sou. Mas como parar? Como dizer àquelas pessoas que tinham viajado dias para me ver que eu não podia ajudá-las? Como destruir a fé delas, a esperança que às vezes era a única coisa que tinham? E mais difícil ainda, como admitir para mim mesma que parte de mim gostava daquela atenção, daquele respeito, daquela sensação de ser especial? Como admitir que, por baixo do medo e da culpa, havia também vaidade, havia também orgulho? Estava presa numa armadilha que eu mesma tinha ajudado a construir. E a cada dia ficava mais difícil escapar. Tentei diminuir os atendimentos. Disse que estava cansada, que precisava descansar mais. O conselho que administrava a capelinha não gostou. Disseram que eu não podia abandonar o povo que precisava de mim, que era minha obrigação atender a todos, que era o dom que Deus tinha me dado. Dom, eles diziam. Como se fosse uma bênção e não uma maldição. Comecei a sentir dores no corpo, dor nas costas, nas pernas, nas articulações. O médico disse que era estresse, cansaço acumulado. Receitou repouso, remédios para a dor, calmantes para dormir. Repouso? Como se tinha fila na minha porta desde o amanhecer. Foi nessa época que a coisa começou a ficar insuportável. Eu não dormia direito. Tinha pesadelos. Acordava no meio da noite suando frio, tremendo, com o coração disparado. Às vezes tinha a sensação de que ia morrer ali mesmo, sozinha na minha cama. A pressão era tanta que eu já não conseguia nem rezar direito. Repetia as palavras mecanicamente, sem sentir nada. Sorria para as pessoas, abençoava, aconselhava, mas por dentro estava vazia, oca, como uma casca sem nada dentro. E foi aí que encontrei um jeito de aguentar. Um jeito errado, que não me orgulho, mas que naquela hora parecia a única saída. A única maneira de continuar sendo a santa, que todos queriam que eu fosse, sem desmoronar completamente. Um jeito que se tornou meu segredo mais profundo. Minha vergonha mais escondida. Meu pecado diário. Porque no fim das contas, a verdade é que eu nunca fui santa. Nunca fui especial. Nunca fui escolhida por Deus. Fui só uma mulher comum, tentando fazer o melhor que podia com as cartas que a vida me deu. E quando o peso ficou maior que minha fé, eu quebrei. Como qualquer pessoa quebraria. Eu acordava de madrugada, tremendo, com gosto de sangue na boca. E ninguém via. Ninguém via o que acontecia comigo quando as portas estavam fechadas, quando as cortinas estavam puxadas, quando não tinha ninguém olhando. O povo só me via de dia, sentada naquela cadeira que parecia um trono, vestida de branco, terço na mão, rosto sereno. Não viam as noites. As noites eram só minhas. As noites e seus terrores. Comecei a ter problemas para dormir lá pelo 5º ano sendo a santa de São João do Umbuzeiro. A princípio, era só uma inquietação, uma dificuldade de pegar no sono. Ficava rolando na cama, pensando em tudo que tinha acontecido durante o dia, nos rostos das pessoas que tinha atendido, nas histórias tristes que tinha ouvido. Depois vieram os pesadelos. Sonhos horríveis, onde eu estava cercada de gente me pedindo ajuda, centenas de mãos estendidas na minha direção, vozes suplicando, e eu sem conseguir fazer nada. Ou então sonhos onde eu estava num palco, como uma atriz, e de repente esquecia todas as falas, e a plateia começava a vaiar, a jogar coisas em mim. Acordava no meio da noite, com o coração disparado, o corpo encharcado de suor. Às vezes gritava, o que me deixava com vergonha, mesmo morando sozinha. E aí, não conseguia mais dormir. Ficava esperando o dia amanhecer,
contando as horas, olhando o teto. Cheguei a passar 3, 4 noites sem dormir direito. Dormia meia hora aqui, meia hora ali, e o resto do tempo ficava acordada, com medo de fechar os olhos e os pesadelos voltarem. No começo, tentei resolver do jeito que tinha aprendido com minha mãe. Chá de camomila, chá de erva cidreira, compressa de água morna na testa. Nada funcionava. A insônia persistia, e junto com ela veio uma ansiedade que eu nunca tinha sentido antes. Era como se algo estivesse sempre prestes a acontecer. Algo ruim. Meu coração acelerava sem motivo. Minhas mãos suavam frio. Às vezes tinha a sensação de que não conseguia respirar direito, como se algo estivesse apertando meu peito. Fui ficando cada vez mais cansada, mais abatida. Olheiras fundas, rosto pálido, corpo fraco. As pessoas começaram a notar. Mãe Celeste está sofrendo pelos pecados do mundo, diziam. Está pagando o preço por carregar nossas dores. Como se fosse algo nobre, algo santo. Como se fosse mais um sinal da minha suposta santidade. E não o que realmente era. Uma mulher comum desmoronando sob o peso de um papel que não conseguia mais sustentar. O médico da cidade, Dr. Silveira, um homem bom que me conhecia desde que cheguei a São João do Umbuzeiro, tentou me ajudar. Receitou remédio para dormir. Disse que eu precisava descansar mais, que precisava parar com aquelas vigílias que duravam a noite toda. A senhora não é mais uma jovem, Dona Celeste, ele me disse com preocupação genuína. Tem que cuidar da saúde. Ninguém aguenta essa rotina que a senhora leva. Tentei seguir o conselho dele. Tentei mesmo. Falei com o conselho da capelinha que precisava reduzir os horários, que não podia mais fazer as vigílias de sexta-feira, que precisava de um dia de folga por semana. Eles não gostaram nada, especialmente o seu Jerônimo, que tinha se tornado uma espécie de administrador da minha vida. Não pode fazer isso, Mãe Celeste, ele disse com aquela voz autoritária que usava quando queria impor sua vontade. O povo precisa da senhora. Vem de longe para receber sua bênção. Como vamos dizer para eles que a senhora não vai atender? Mas o médico disse... Médico não entende dessas coisas. Ele me interrompeu. A senhora tem uma missão divina. Deus vai lhe dar forças. E assim, mais uma vez, cedi. Continuei com a mesma rotina exaustiva, só que agora ainda mais debilitada pela falta de sono, pela ansiedade que só crescia. Tomava os remédios que o Dr. Silveira receitou, mas não fazia muito efeito. Ou talvez fizesse no começo, mas depois meu corpo foi se acostumando e eu precisava de doses cada vez maiores para conseguir o mesmo resultado. Comecei a ter outros sintomas estranhos. Tremores nas mãos que vinham do nada. Um gosto de sangue na boca que não sei explicar de onde vinha. Dores de cabeça terríveis que pareciam partir minha cabeça em duas. E junto com tudo isso veio a sensação constante de que não dava mais conta. De que ia desabar a qualquer momento, na frente de todo mundo. De que iam descobrir que eu não era santa coisa nenhuma. Que era só uma mulher comum, cheia de falhas, de fraquezas e de segredos. Um dia, no meio de um atendimento na capelinha, tive o que acho que chamam de ataque de pânico. De repente, não conseguia respirar. O coração disparou tanto que achei que ia ter um troço ali mesmo. A vista escureceu, as pernas ficaram bambas. Tive que sair correndo para o quartinho dos fundos. Alguém me seguiu. Acho que foi a Aparecida, minha filha. Me encontrou encolhida num canto, tremendo, chorando, tentando puxar o ar que parecia não querer entrar nos meus pulmões. Mãe, pelo amor de Deus, o que foi isso? Ela perguntou assustada. Não sei, minha filha. Respondi entre soluços. Acho que estou ficando doida. Ela me levou para casa. Disse ao povo que eu precisava descansar. Alguns entenderam, outros reclamaram. Tinha gente que tinha viajado dias para me ver, e agora ia voltar sem a bênção que tinha vindo buscar. Naquela noite, sozinha no meu quarto, olhando para o teto sem conseguir dormir, percebi que tinha chegado num ponto sem volta. Não podia continuar assim. Ia acabar morrendo. Ou pior, ia acabar tendo um colapso na frente de todo mundo, mostrando que a santa era só uma fraude. Foi naquela noite que comecei a pensar em fugir, em simplesmente sumir, pegar um ônibus para longe e nunca mais voltar.
Ir para um lugar onde ninguém me conhecesse, onde pudesse ser só a Celeste de novo. Não Mãe Celeste. Não a Santa. Só Celeste. Mas como fazer isso? Como abandonar meus filhos, meus netos? Como sair sem explicação depois de tantos anos sendo o centro daquela comunidade? Como destruir a fé de tanta gente que acreditava em mim? Eu estava presa. Presa numa gaiola feita de expectativas, de crenças, de fé. Uma gaiola que eu mesma tinha ajudado a construir, mesmo sem querer. As semanas seguintes foram ainda piores. Eu mal conseguia ficar de pé durante os atendimentos. Rezava mecanicamente, sem sentir nada do que dizia. Sorria sem alegria. Abençoava sem fé. O povo começou a notar que eu estava diferente. Mais magra, mais abatida, com olheiras fundas, mãos trêmulas. Mas, como sempre, interpretavam do jeito que queriam. Mãe Celeste está se sacrificando pela gente. Ela carrega o peso dos pecados do mundo. É provação divina para testar a fé dela. Nunca era o que realmente era. Uma mulher no limite das suas forças, prestes a quebrar. Comecei a evitar as pessoas. Reduzi os horários de atendimento sem consultar o conselho. Passei a dizer que precisava de mais tempo para oração particular, para comunhão com Deus. Era mentira, claro. Só queria ficar sozinha, sem aqueles olhares de adoração que me sufocavam. O seu Jerônimo não gostou nada da minha nova postura. Veio me cobrar satisfação. O povo está comentando, Mãe Celeste, dizendo que a senhora está diferente, que não tem mais a mesma fé de antes. Estou cansada, seu Jerônimo, respondi com sinceridade. Não sou mais jovem, não aguento mais essa rotina. Mas a senhora tem uma missão, ele insistiu. Não pode abandonar o povo agora. Aquilo me irritou. Quem era ele para me dizer o que eu podia ou não podia fazer? Ele não via o que estava acontecendo comigo? Não via que eu estava me despedaçando por dentro? Preciso de um tempo, foi tudo que consegui dizer. Ele saiu resmungando, insatisfeito. Mas naquela altura, eu já não me importava mais com a satisfação dele, ou de quem quer que fosse. Só me importava em sobreviver mais um dia. Só mais um dia. E foi nesse estado, de exaustão completa, de desespero silencioso, que comecei a procurar outras formas de aliviar o peso. Formas que ninguém podia saber. Formas que se tornaram meu segredo mais bem guardado e minha maior vergonha. Porque a santa que todos adoravam estava se afogando. E ninguém via. Ninguém queria ver. Fui para a feira da cidade, peguei a condução e sumi por 2 dias. Isso aconteceu no 6º ano da minha vida como santa. Um sábado de manhã que eu nunca vou esquecer, porque foi o dia que eu tentei escapar de tudo. Da vila, do povo, das orações, de mim mesma. Tinha sido uma semana particularmente difícil. A capelinha lotada todos os dias, uma romaria de uma cidade vizinha que trouxe 3 ônibus cheios de gente. E, para completar, uma reportagem de televisão que veio fazer uma matéria sobre mim. Me filmaram rezando, abençoando, contaram minha história toda errada, cheia de exageros, de coisas que nunca aconteceram. A santa que cura com as mãos, eles me chamaram. Como se eu fosse algum tipo de milagreira. Como se eu não fosse apenas uma viúva cansada que só queria um pouco de paz. Quando a sexta-feira chegou, eu estava no meu limite. Tinha dormido mal a semana inteira, com pesadelos terríveis onde eu estava cercada de gente me pedindo ajuda e não conseguia fazer nada. Acordava tremendo, suando frio, com a sensação de que ia sufocar. O seu Jerônimo tinha marcado uma vigília especial para aquela noite. Para agradecer a bênção da reportagem na televisão, ele disse, como se aquilo fosse uma bênção e não mais um peso nas minhas costas. Eu não queria ir. Pela primeira vez em todos aqueles anos, senti uma revolta tão grande dentro de mim que quase disse não. Quase mandei todo mundo embora. Quase gritei que não aguentava mais, mas não tive coragem. Como sempre, cedi. Fui para a vigília. Me sentei naquela cadeira que parecia mais um trono de condenação do que qualquer outra coisa, e fiquei lá por horas, rezando mecanicamente, sorrindo sem alegria, abençoando sem fé. Quando finalmente acabou, já passava da meia-noite. Voltei para casa exausta, o corpo doendo, a cabeça latejando. Não consegui dormir.
Fiquei olhando para o teto, pensando em como minha vida tinha virado aquele circo e como eu não via saída nenhuma. Foi então que tive a ideia. Uma ideia desesperada, eu sei. Mas naquela hora, pareceu a única coisa que eu podia fazer para não enlouquecer de vez. Levantei antes do sol nascer. Sábado era dia de feira na cidade grande, a 30 quilômetros dali. Tinha ônibus saindo de São João do Umbuzeiro às 6 da manhã. Arrumei uma bolsa pequena com algumas roupas, escovei os dentes, prendi o cabelo. Olhei uma última vez para o altar que tinha na sala, com todas aquelas imagens que o povo tinha me dado ao longo dos anos. Senti uma pontada de culpa, mas continuei. Saí de casa quando o dia mal começava a clarear. As ruas estavam desertas, graças a Deus. Peguei o ônibus na rodoviária pequena que ficava na entrada da cidade. O motorista me reconheceu. Dona Celeste? A senhora vai para a feira? Vou sim, respondi, tentando parecer normal. Preciso comprar umas coisas. Ele não fez mais perguntas. Entrei, sentei num banco do fundo e quando o ônibus começou a se afastar de São João do Umbuzeiro, senti um alívio tão grande que quase chorei. Não tinha plano nenhum. Só sabia que precisava ficar longe dali por um tempo. Longe daquele papel que tinha assumido, longe daquela pressão constante, longe dos olhares de adoração que me sufocavam. Cheguei na cidade grande por volta das 7:30 da manhã. A feira já estava montada, cheia de gente, barulhenta e colorida. Andei por entre as barracas, sentindo uma liberdade que não sentia há anos. Ali, ninguém me conhecia. Ninguém me chamava de santa, de mãe, de abençoada. Eu era só mais uma velha andando na feira. Era maravilhoso. Comprei um chapéu de palha para me esconder um pouco. Vai que alguém de São João do Umbuzeiro aparecesse por ali. Tomei um café numa barraquinha, comi um bolo de milho. Coisas simples que há muito tempo não fazia. Quando a feira começou a se dispersar, lá pelo meio-dia, percebi que não tinha para onde ir. Não conhecia ninguém na cidade grande, não tinha dinheiro para hotel. Mas a ideia de voltar para casa me causava um aperto no peito, uma angústia que não dava para explicar. Foi quando vi um anúncio na parede de um bar. Quarto para alugar, diária. Era numa casinha simples, perto da rodoviária. A senhora que alugava, Dona Zefa, não fez muitas perguntas. Paguei um dia adiantado com o dinheiro que tinha trazido, e ela me deu a chave de um quartinho pequeno, mas limpo, com uma cama, uma mesinha e um banheiro minúsculo. A senhora vai ficar quanto tempo? Ela perguntou. Não sei ainda, respondi, e era verdade. Não sabia se ia ficar uma noite, uma semana, ou se nunca mais ia voltar para São João do Umbuzeiro. Passei o resto daquele dia andando pela cidade. Entrei numa igreja que nunca tinha visitado, sentei no último banco e fiquei lá um tempão. Não rezei. Só fiquei olhando o altar, as imagens, sentindo um misto de culpa e alívio. Culpa por ter fugido, por ter abandonado as pessoas que acreditavam em mim. Alívio por não ter ninguém me olhando, me pedindo, me adorando. Quando a noite chegou, voltei para o quartinho alugado. Deitei na cama dura e fiquei olhando para o teto, como tinha feito tantas noites em casa. Mas dessa vez era diferente. Não tinha a pressão, o medo de não conseguir atender às expectativas do dia seguinte. Era só eu e meus pensamentos. Foi a primeira noite em muito tempo que consegui dormir direito. Sem pesadelos, sem acordar sobressaltada no meio da noite. Dormi de um jeito tão profundo que quando acordei no domingo de manhã, por um momento não sabia onde estava. A realidade voltou como um soco no estômago. Eu tinha fugido. Tinha abandonado tudo e todos sem avisar. O que estariam pensando? O que estariam falando? A capelinha devia estar cheia de gente me esperando. O seu Jerônimo devia estar furioso, meus filhos preocupados. Fiquei o dia todo naquele quarto, com medo de sair e encontrar alguém de São João do Umbuzeiro que tivesse vindo me procurar. Pedi para Dona Zefa trazer alguma coisa para eu comer. Disse que não estava me sentindo bem. Ela trouxe uma sopa, um pedaço de pão e me olhou com desconfiança. A senhora está fugindo de alguma coisa? Ela perguntou de repente. Engoli em seco. Por que a senhora acha isso? Conheço esse olhar, ela disse, apontando para o meu rosto. É o olhar de quem está correndo de algo ou de alguém. Não respondi.
Ela suspirou e saiu, me deixando sozinha com meus pensamentos culpados. Na segunda-feira de manhã, percebi que não podia continuar assim. Não tinha dinheiro para ficar mais tempo e não podia simplesmente desaparecer da face da terra. Tinha responsabilidades, tinha família, tinha uma vida, por mais complicada que fosse. Peguei o primeiro ônibus de volta para São João do Umbuzeiro. Durante toda a viagem, meu coração batia acelerado, minhas mãos suavam frio. O que ia encontrar? Como explicar minha ausência? Quando desci na rodoviária, estava esperando uma multidão furiosa, mas não havia ninguém. Caminhei até minha casa como se estivesse indo para a forca. As ruas estavam estranhamente vazias. Ou talvez fosse só impressão minha. Cheguei em casa e mal tinha aberto a porta quando a Aparecida, minha filha, veio correndo me abraçar. Estava chorando. Mãe, graças a Deus, estávamos tão preocupados. Onde a senhora estava? Atrás dela estavam o João, meu filho mais velho que tinha vindo de Recife às pressas, e o Toninho, o caçula. Os três me olhavam com uma mistura de alívio e confusão. Eu precisava de um tempo. Foi tudo que consegui dizer. Eles me levaram para dentro, me fizeram sentar, trouxeram água. Contaram que a cidade inteira tinha ficado empolvorosa com meu desaparecimento. Tinham procurado em todo canto, tinham até acionado a polícia. Mas então alguém, acho que foi o motorista do ônibus, disse que tinha me visto indo para a feira na cidade grande. E o seu Jerônimo, sempre esperto, transformou minha fuga numa história bonita. Mãe Celeste foi chamada por Deus para um retiro espiritual. Ele anunciou na missa de domingo, para renovar suas forças, para se comunicar diretamente com o divino. E o povo, como sempre, acreditou. Acreditou que eu não tinha simplesmente fugido por não aguentar mais, mas que tinha atendido a um chamado divino. Quando soube disso, senti uma mistura de alívio e vergonha. Alívio por não ter que explicar a verdade. Vergonha por mais uma mentira se somar a tantas outras. No dia seguinte, voltei à capelinha. Estava mais cheia do que nunca. O povo me recebeu como se eu fosse uma aparição divina. Jogaram pétalas, cantaram, alguns até choravam. Mãe Celeste voltou do seu retiro. Ela conversou com Deus. Olha como ela está diferente, mais iluminada. E eu ali, pálida, trêmula, sentindo o peso daquela mentira toda nas costas. Não tinha conversado com Deus. Tinha fugido dele, da verdade, de mim mesma. E agora estava de volta, presa na mesma armadilha, só que agora a armadilha era ainda maior. Foi depois daqueles 2 dias de sumiço que as coisas começaram a mudar de verdade. Foi quando comecei a procurar outras formas de escapar, já que fugir, literalmente, não tinha funcionado. Formas mais discretas, mais secretas. Formas que ninguém podia ver, que ninguém podia saber. Formas que mais tarde me custariam tudo. A menina da padaria dizia que meu hálito estava diferente. Eu dizia que era chá de boldo. Foi a primeira vez que alguém mencionou algo estranho, algo diferente em mim. A Mariazinha, filha do seu Antônio Padeiro, uma mocinha de uns 17 anos que sempre me tratou com muito carinho. Mãe Celeste, a senhora tá tomando remédio forte? Ela me perguntou um dia, bem baixinho, enquanto me entregava o pão. Seu hálito tá com um cheiro diferente. Senti meu rosto esquentar na hora. O coração disparou. Será que ela tinha percebido? Será que estava tão óbvio assim? É chá de boldo, minha filha. Respondi, evitando olhar nos olhos dela. Ando com o estômago ruim, sabe? Coisa de velho. Ela sorriu, aceitou a explicação. Mas aquilo me deu um susto tão grande que passei a andar com balas de hortelã no bolso, sempre com uma na boca, antes de falar com alguém de perto. Depois veio o comentário da dona Josefa, a costureira. Fui provar um vestido novo. Tudo branco, como eles queriam que eu usasse, e ela estranhou meus tremores. Mãe Celeste, a senhora tá tremendo tanto. Tá passando mal? É a idade, minha filha, respondi. Já tô com os nervos fracos. Coisa de velho. Mais uma desculpa. Mais uma mentira que se juntava a tantas outras. A verdade é que meus tremores não tinham nada a ver com a idade. Vinham de outra coisa. Algo que eu escondia de todos. Até de mim mesma. Foram aparecendo outros sinais ao longo dos meses. Tropeços frequentes,
como se minhas pernas não obedecessem direito. Fala enrolada às vezes, especialmente no fim do dia. Esquecimentos, confusões. Um dia chamei a Lourdes, que frequentava a capelinha há anos, pelo nome errado 3 vezes seguidas. Cada vez que algo assim acontecia, eu inventava uma desculpa. Cansaço, idade, estresse, jejum prolongado. Até deslize espiritual eu cheguei a alegar uma vez quando caí na frente de todo mundo durante uma celebração. Foi o inimigo tentando me derrubar, disse, e o povo acreditou. O povo sempre acreditava, mas tinha quem começasse a desconfiar. O mais observador foi meu neto, o Felipe, filho do meu João. Ele tinha vindo de Recife passar umas férias em São João do Umbuzeiro e, como sempre, ficou hospedado na minha casa. Era um menino esperto, devia ter uns 16 anos na época. Uma noite, ele me pegou de surpresa na cozinha. Eu estava de costas, pegando um copo no armário de cima, sem perceber que ele tinha entrado. Quando me virei e dei de cara com ele, quase deixei cair o que escondia na outra mão. "Vó, o que é isso?" ele perguntou, apontando para minha mão fechada. "Nada não, meu filho", respondi rápido, escondendo a mão atrás das costas. "Só um remédio para dormir." Ele ficou me olhando com aqueles olhos de quem sabe mais do que diz. Inteligente demais aquele menino, observador demais. "A senhora tá estranha, vó", ele disse depois de um tempo. "Diferente." "É a idade, meu filho. Estou ficando velha." Ele não disse mais nada naquela noite. Mas nos dias seguintes, percebi que ele me observava, com atenção, com preocupação, como se estivesse tentando juntar as peças de um quebra-cabeça. Até que um dia ele foi direto ao ponto. Estávamos sentados na varanda, só nós dois, já era noitinha. "Vó, eu preciso perguntar uma coisa", ele disse sério. "A senhora tá bebendo?" Foi como se tivesse jogado um balde de água fria em mim. Fiquei paralisada, sem saber o que dizer. Como ele tinha descoberto? Será que tinha me visto? Será que tinha encontrado alguma das garrafas que eu escondia? "Que absurdo, menino!" Respondi com a voz mais firme que consegui. "Logo eu? A santa?" Falei aquela última palavra com uma ponta de amargura que não consegui esconder. Ele percebeu. "Tenho certeza. Eu vi uma garrafa embaixo da sua cama, vó", ele disse baixinho. Quando fui procurar meu chinelo que tinha rolado para lá, meu coração quase parou. Tinha sido descuidada. Pensei que aquele esconderijo era seguro. Ninguém nunca olhava embaixo da minha cama. "É remédio, Felipe", menti. "Um preparado que o Dr. Silveira me receitou para dormir melhor. Tem álcool na composição, por isso fica nessa garrafa." Ele não pareceu convencido, mas também não insistiu. No dia seguinte, encontrei um bilhete dele na mesa da cozinha. "Vó, se precisar conversar sobre qualquer coisa, estou aqui. Te amo." Aquilo me quebrou por dentro. A preocupação genuína dele, o amor incondicional. E eu ali, mentindo, escondendo, fingindo ser alguém que não era. Quando ele voltou para Recife, uma semana depois, senti um misto de alívio e tristeza. Alívio por não ter mais aqueles olhos observadores me vigiando. Tristeza por perder a companhia dele, a única pessoa que talvez soubesse quem eu realmente era. E mesmo assim, me amava. Depois daquele episódio com o Felipe, fiquei ainda mais cuidadosa. Mudei meus esconderijos. Passei a comprar só em cidades vizinhas, onde ninguém me conhecia como a Santa de São João do Umbuzeiro. Tomava mais cuidado com o hálito, com a fala, com os movimentos, mas ainda assim, os sinais continuavam aparecendo, e as pessoas começaram a falar. Primeiro foram sussurros, comentários abafados quando eu passava. Depois, perguntas mais diretas. "Mãe Celeste anda diferente. Viram como ela tropeça nas palavras durante as orações? Dizem que ela tem um cheiro estranho às vezes." O seu Jerônimo, sempre atento a qualquer coisa que pudesse ameaçar a imagem da santa que ele tinha ajudado a criar, veio me confrontar. "Estão falando da senhora", ele disse sem rodeios, dizendo que anda estranha, diferente, que às vezes parece confusa, desorientada. "É a idade, seu Jerônimo", respondi com a desculpa de sempre. "Já não sou mais jovem. Talvez a senhora devesse consultar o Dr. Silveira", ele sugeriu. "Fazer uns exames. O povo não pode ver a senhora fraca.
Não era preocupação com minha saúde. Era preocupação com a imagem da santa, com o fluxo de pessoas que vinham à capelinha, com as doações que enchiam a caixinha. Concordei só para ele me deixar em paz. Disse que ia ao médico, mas nunca fui. O que eu ia dizer ao Dr. Silveira? Que a santa estava se afogando em bebida todas as noites para conseguir suportar o peso de ser santa durante o dia? O mais incrível é que, apesar de todos os sinais, a maioria do povo continuava acreditando em mim. Ou melhor, na imagem que tinham criado de mim. Os tropeços, a fala enrolada, os esquecimentos, tudo era interpretado como cansaço espiritual, como o preço de carregar as dores do mundo, como provação divina. Mãe Celeste sofre por nós. Ela entrega o corpo dela para receber nossas dores. É como Jesus no Calvário, carregando a cruz dos nossos pecados. Comparações assim me deixavam doente. Como podiam me comparar a Jesus? Logo eu, com meu segredo sujo, com minha fraqueza, com minha hipocrisia? Quanto mais eles me colocavam num pedestal, mais eu me afundava no meu vício secreto. Era um ciclo terrível. Bebia para suportar o peso de ser santa, e quanto mais bebia, mais culpada me sentia por enganar todo mundo, o que me fazia beber ainda mais. Minha filha Aparecida, que morava em São João do Umbuzeiro e sempre foi a mais próxima de mim, começou a notar que algo não estava certo. Uma noite, ela apareceu na minha casa sem avisar. Entrou e me encontrou na cozinha, bebendo direto da garrafa que guardava escondida no fundo do armário. Ficamos nos olhando em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Ela com os olhos arregalados de choque, eu paralisada como um animal encurralado. Mãe, ela finalmente conseguiu dizer, a voz trêmula. O que a senhora está fazendo? Nada, respondi, escondendo a garrafa atrás das costas, como uma criança pega em flagrante. Só tomando um remédio para o estômago. Isso não é remédio, mãe, ela disse, se aproximando. Isso é cachaça. Eu conheço o cheiro. Não tinha como negar. Fui pega, pela minha própria filha. Por favor, não conta para ninguém. Pedi, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. Ia destruir tudo. Ia quebrar a fé de tanta gente. Ela não disse nada. Só me abraçou, forte. Foi a primeira vez em anos que alguém me abraçava assim. Não como quem abraça uma santa, uma figura sagrada, mas como quem abraça uma mãe, uma mulher, um ser humano frágil e quebrado. A gente vai dar um jeito, mãe. Ela sussurrou no meu ouvido. A senhora não está sozinha. Por um momento, acreditei que era possível, que podia me livrar daquele vício, daquela mentira toda, que podia começar de novo, mas não foi tão simples assim. O vício já tinha raízes profundas demais, e o peso de ser santa só aumentava com o passar do tempo. O que a Aparecida não sabia, o que ninguém sabia, é que eu já tinha tentado parar várias vezes, sozinha, escondida, sem contar para ninguém. Já tinha passado noites em claro, tremendo, suando, com o corpo implorando por uma gota daquele veneno que tinha se tornado meu único consolo. E sempre voltava, sempre cedia, sempre me odiava depois, mas sempre voltava. Até que um dia aconteceu o que eu mais temia, o dia em que meu segredo veio à tona da pior maneira possível. O dia em que a santa caiu do altar, literalmente, na festa da padroeira, eu caí em cima do andor. Foi no dia 15 de agosto, dia de Nossa Senhora da Assunção, padroeira de São João do Umbuzeiro. Uma festa grande que junta gente de toda a região. Procissão, missa solene, quermesse, tudo que uma festa de igreja no interior tem direito. Naquele ano a festa estava maior que o normal. Tinha até um bispo vindo da capital que quis conhecer a Santa Viva do Sertão, como os jornais já me chamavam. Seu Jerônimo estava mais animado que pinto no lixo, dizendo que era uma honra, uma bênção, que ia colocar nossa cidade no mapa. Para mim, era só mais um peso. Mais uma ocasião onde eu tinha que fingir ser o que não era. Mais gente me olhando, me avaliando, esperando milagres que eu não podia fazer. Nos dias antes da festa, mal dormi. A ansiedade estava tão grande que meu corpo inteiro doía. As mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar uma xícara de café. Minha filha Aparecida,
que já sabia do meu problema com a bebida, tentou me ajudar como podia. Ficou comigo, fez chás, me deu remédios para o estômago que o médico tinha receitado, mas nada adiantava. Eu estava num estado tão ruim que ela chegou a sugerir que eu não fosse à celebração. Mãe, a senhora não está em condição, ela disse preocupada. Diz que está doente e que precisa ficar em casa. Não posso, filha, respondi. O bispo veio de tão longe, o povo todo esperando. O seu Jerônimo ia ficar uma fera. Que se dane o seu Jerônimo, ela disse com raiva. A senhora tem que pensar na sua saúde. Mas eu teimei. Como sempre, acabei cedendo à pressão, à expectativa, ao papel que tinha assumido e que já não sabia como largar. Na manhã da festa, me vesti toda de branco como sempre. Um vestido comprido, um véu na cabeça, terço nas mãos. Aparecida me ajudou a me arrumar, ainda tentando me convencer a desistir. Mãe, a senhora está tremendo tanto. Não vai conseguir. Vou sim, insisti. Só preciso me acalmar um pouco. E foi aí que cometi o erro que ia mudar tudo. Quando a Aparecida saiu do quarto para buscar um copo d'água, peguei a garrafinha que tinha escondido no fundo da gaveta. Uma garrafinha pequena de cachaça, daquelas que cabem na bolsa, no bolso de um casaco, ou embaixo de um véu. Dei 2 goles grandes, sentindo o líquido descer queimando pela garganta. Na hora já senti um calor no corpo, os tremores diminuíram, a ansiedade deu uma acalmada. Foi como respirar depois de ficar muito tempo embaixo d'água. Escondi a garrafinha sob o véu, presa numa espécie de bolsinho que eu mesma tinha costurado no forro. Parecia seguro ali. Ninguém ia notar, e eu poderia dar um golinho de vez em quando se o nervoso apertasse muito. Aparecida voltou, me olhou desconfiada. Acho que notou a mudança repentina no meu estado. A senhora tomou alguma coisa, mãe? Perguntou com voz triste. Claro que não, minha filha. Menti, sem conseguir olhar nos olhos dela. Só respirei fundo, pedi força a Deus. Ela não acreditou, tenho certeza, mas também não disse mais nada. Só me abraçou forte antes de sairmos de casa. Eu te amo, mãe. Aconteça o que acontecer. Não sabia naquela hora, mas ela estava pressentindo que algo ia dar muito errado. A festa começou com a procissão saindo da igreja matriz. A imagem de Nossa Senhora num andor todo enfeitado de flores, carregado por 4 homens fortes. Atrás, o bispo, os padres, as freiras, e depois eu, cercada pelo conselho da capelinha, pelo seu Jerônimo, por uma multidão de devotos que jogavam pétalas, cantavam, rezavam. Estava um calor danado naquele dia, sol de rachar no meio da tarde do sertão. Eu já não tinha mais 20 anos, o corpo pesava, as pernas doíam de andar. De vez em quando ninguém estava olhando, eu dava um golinho na garrafinha escondida sob o véu. Só para aguentar, só para não desabar ali mesmo. A procissão deu volta na cidade toda e voltou para a igreja. Lá dentro, o bispo celebrou a missa. Me colocaram num lugar de destaque, bem na frente, ao lado do altar. Como se eu fosse alguma autoridade religiosa, como se fosse digna de estar ali. A igreja estava lotada, abafada. O calor só aumentava. Comecei a me sentir tonta, com a visão embaçada. Os goles na garrafinha, que antes me acalmavam, agora pareciam estar tendo o efeito contrário. Meu coração disparava, suava frio, a cabeça rodava. Quando a missa acabou, começou a parte mais importante da celebração, a bênção do andor da santa. O bispo aspergiu água benta na imagem, rezou orações especiais. Depois, me chamou para ficar ao lado dele. Venha, minha irmã, ele disse, estendendo a mão para mim. Vamos juntos abençoar o povo de Deus. Levantei com dificuldade, sentindo as pernas bambas. Dei alguns passos em direção ao andor onde estava a imagem de Nossa Senhora. A igreja inteira em silêncio, todos os olhos em mim. Foi quando aconteceu. Tropecei. Não sei se foi no degrau do altar, no meu próprio vestido, ou se simplesmente as pernas não obedeceram. Só sei que perdi o equilíbrio e caí para frente, em cima do andor com a imagem da santa. O andor tombou. A imagem de Nossa Senhora caiu no chão e se quebrou em pedaços. Eu caí junto, estatelada no meio do altar, aos pés do bispo e dos padres.
Um silêncio horrorizado tomou conta da igreja. Depois vieram os gritos, os burburinhos, o caos. Meu Deus, ela derrubou a santa. É um sinal, um presságio. Alguém ajude. Ela pode estar passando mal. Mãos tentaram me levantar. Eram muitas, puxando de todos os lados. O seu Antônio, o filho do seu Jerônimo, o doutor Silveira, que por sorte estava na missa. Me levantaram com cuidado, tentando entender o que tinha acontecido. Foi o seu Antônio quem achou. Quando me levantou, o véu da minha cabeça se deslocou e a garrafinha caiu no chão com um barulho que pareceu ecoar por toda a igreja. Rolou pelo altar, parando aos pés do bispo, que olhava a cena com uma expressão de choque e decepção. A garrafinha estava quase vazia. Não tinha como negar o que era. Não tinha como esconder. Não tinha como explicar. Outro silêncio, ainda mais pesado que o primeiro. E depois, os sussurros, os olhares, o julgamento. É cachaça. A santa tá bêbada. Meu Deus, é tudo mentira. A Aparecida rompeu a multidão e veio até mim, me abraçando, tentando me proteger daqueles olhares. Vamos para casa, mãe, ela disse baixinho. Vamos sair daqui. Mas eu mal conseguia ficar de pé, quanto mais andar. O doutor Silveira e o filho dele me carregaram para fora da igreja, com a Aparecida ao lado. Atrás de nós, o caos. Gente chorando, gente gritando, gente rezando. A imagem da santa quebrada no chão, como um símbolo do que tinha acontecido com a fé daquelas pessoas. Fui levada para casa numa espécie de torpor. A bebida, o choque, a vergonha. Tudo se misturava, me deixando num estado entre o consciente e o inconsciente. Ouvia vozes ao redor, mas não entendia o que diziam. Via rostos, mas não reconhecia as expressões. Só lembro de chegar em casa e ser colocada na cama. De ouvir o doutor Silveira dizer algo sobre estado de embriaguez severo e possível intoxicação alcoólica. De sentir a mão da Aparecida segurando a minha, enquanto lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto dela. No dia seguinte, acordei com a pior ressaca da minha vida. Não só física, mas moral. A lembrança do que tinha acontecido voltou como um soco no estômago. A queda, o andor quebrado, a garrafinha rolando pelo altar, os olhares, os sussurros. A Aparecida entrou no quarto trazendo um copo d'água e remédios. Como tá lá fora? Perguntei com a voz fraca. Ela hesitou antes de responder. Não é bom, mãe. Tem gente reunida na frente da capela. O seu Jerônimo tá furioso. O bispo já voltou para a capital. Disse que vai mandar um relatório para a diocese. E o povo? O que estão dizendo? De tudo. Ela respondeu com tristeza. Alguns defendem a senhora. Dizem que foi um mal-estar, que não sabiam o que tinha na garrafinha. Outros estão revoltados. Dizem que foram enganados todos esses anos. Fechei os olhos, sentindo o peso da vergonha me esmagar. Era o fim. O fim da santa. O fim da mentira. O fim da farsa que eu mesma tinha ajudado a criar e manter por tantos anos. Mas ainda não era o fim da história. O pior ainda estava por vir. Porque 3 dias depois daquele desastre na igreja, aconteceu algo que ia marcar minha vida para sempre. Algo que não tinha volta, que não tinha perdão. Algo que ia transformar a santa caída em algo muito pior aos olhos do povo, uma assassina. Um senhor veio com a filha no colo, me pedindo socorro. Eu não conseguia ficar de pé. Foi 3 dias depois daquela vergonha na igreja. Eu estava em casa, escondida do mundo, sem coragem de sair, de enfrentar os olhares, os comentários. A Aparecida tinha ido comprar remédios para mim na farmácia. O doutor Silveira tinha receitado uns calmantes, umas vitaminas, disse que eu precisava me recuperar fisicamente antes de enfrentar o que viria pela frente. Estava sozinha, sentada na sala, olhando para o nada, pensando em como tinha chegado àquele ponto, em como ia fazer para juntar os cacos da minha vida, da minha dignidade. Mas quem sou eu para enganar? Na verdade, não estava só pensando, também estava bebendo. Uma garrafa que tinha escondido num buraco atrás do fogão a lenha, onde nem a Aparecida tinha descoberto. Era o último esconderijo que me restava.
Já estava na metade da garrafa quando ouvi as batidas desesperadas na porta, tão fortes que pareciam que iam derrubar a madeira. Meu primeiro instinto foi esconder a garrafa, o copo. Joguei tudo embaixo do sofá, passei a mão na boca. As batidas continuavam, cada vez mais fortes. Junto com elas, uma voz masculina, desesperada. Dona Celeste, pelo amor de Deus, abre essa porta. Minha filha tá morrendo. Reconheci a voz. Era o Sebastião, morador de uma fazenda perto da cidade. Um homem simples, trabalhador, que eu conhecia de vista das missas na igreja. Nunca tinha me procurado antes para pedir oração, não era do tipo que acreditava nessas coisas. Fui até a porta cambaleando, me apoiando nas paredes. Abri com dificuldade, a vista meio embaçada. Na minha frente estava o Sebastião, com uma menina de uns 6 anos no colo. A criança estava pálida, com os lábios arroxeados, parecendo mais morta que viva. "O que aconteceu?" perguntei, tentando falar o mais claro possível, tentando esconder que estava bêbada. Ela foi picada por uma cobra, uma jararaca. Estava brincando perto do curral e não viu o bicho, ele explicou, entrando sem esperar convite. Já faz mais de 1 hora. O Dr. Silveira não está no consultório. Foi atender uma emergência no sítio do seu Geraldo. A farmácia não tem soro. Não sei mais o que fazer. Ele colocou a menina no meu sofá. Ela respirava com dificuldade, o bracinho já inchado no lugar da picada. Precisava de atendimento médico urgente. "Sebastião", falei, tentando controlar a língua enrolada. "Essa menina precisa ir para o hospital da cidade grande. Não tem o que eu possa fazer aqui. A senhora reza por ela." Ele implorou, se ajoelhando na minha frente. "Dizem que a senhora tem poder de cura, que já salvou muita criança. Por favor, salva a minha filha." Senti um aperto no peito que quase me sufocou. Esse homem não sabia o que tinha acontecido na igreja? Não tinha ouvido que a santa era uma farsa, uma bêbada que tinha derrubado a imagem da padroeira? "Sebastião", tentei explicar. "Eu não tenho poder nenhum. Nunca tive. O que o povo diz são histórias, exageros. Sua filha precisa de médico, não de reza." "Mas me disseram..." "O que te disseram é mentira." Quase gritei, perdendo o controle. "Olha pra mim, tô bêbada, não consigo nem ficar de pé direito. Que tipo de santa você acha que eu sou?" Ele me olhou com uma mistura de choque e decepção que me quebrou por dentro. Naquele momento, vi toda a esperança deixar os olhos dele. Vi a fé se transformar em desespero. "Então é verdade", ele murmurou. "O que estão dizendo na cidade, que a senhora é só uma..." Não terminou a frase. Não precisava. Eu sabia o que o povo estava dizendo, que eu era uma fraude, uma bêbada, uma mentirosa. A menina gemeu no sofá, trazendo nossa atenção de volta para ela. Estava cada vez pior, a respiração mais difícil, o braço mais inchado. "Sebastião", falei, tentando recuperar alguma clareza de pensamento através da névoa do álcool. "Pega essa menina e leva para o hospital em Caruaru. É a única chance dela." "São quase 2 horas de viagem", ele respondeu desesperado. "Ela não vai aguentar." "Então leva para casa do Dr. Silveira. A mulher dele deve saber onde ele foi. Ou para o posto de saúde, talvez tenha alguém lá que possa ajudar." Ele pegou a menina no colo, o rosto contorcido numa máscara de dor e raiva. "A senhora era a nossa última esperança", ele disse com amargura. "Todo mundo acreditava na senhora." Saiu batendo a porta, deixando um silêncio pesado na minha sala. Um silêncio que pesava toneladas nos meus ombros. Desabei no sofá, o corpo mole, a cabeça rodando. A garrafa que tinha escondido embaixo apareceu quando me sentei. Olhei para ela por um longo tempo. Depois, levei à boca e bebi o que restava de um só gole. No dia seguinte, soube pela Aparecida que a menina do Sebastião tinha morrido a caminho do hospital em Caruaru. Não aguentou a viagem longa. O veneno já tinha se espalhado demais. A notícia correu a cidade como fogo. E junto com ela, uma versão distorcida dos fatos. Diziam que o Sebastião tinha me procurado, implorando por ajuda, e que eu tinha recusado. Que tinha expulsado ele da minha casa, que estava bêbada demais para rezar. Alguns até diziam que eu poderia ter salvado a menina se não estivesse caída no vício.
que todas as crianças que eu tinha curado antes provavam que eu tinha o dom, mas que tinha perdido por causa da bebida. Era mentira, claro. Eu nunca tinha curado ninguém. As crianças que melhoravam depois das minhas rezas teriam melhorado de qualquer jeito. Era coincidência. Era o remédio que fazia efeito. Era o corpo que se curava sozinho. Não tinha nada de milagroso. Mas o povo preferia acreditar que eu tinha poderes, e os perdi, do que aceitar que nunca tive poder nenhum. Era mais fácil assim. Menos doloroso para a fé deles. A morte da menina foi a gota d'água. Se antes alguns ainda me defendiam, dizendo que talvez eu tivesse tido um mal-estar na igreja, agora não sobrou ninguém do meu lado. Só a Aparecida, que se mudou para minha casa para cuidar de mim, e meus outros filhos, que vieram de Recife quando souberam que a situação tinha piorado. Um jornal da cidade grande até mandou um repórter fazer uma matéria. A Queda da Santa do Sertão era o título. Tinha foto minha, contava da história toda, desde os milagres até o vício que destruiu o dom. Entrevistaram o bispo, o seu Jerônimo, até o doutor Silveira. O único que falou algo em minha defesa foi o doutor. Disse que alcoolismo é doença, não fraqueza de caráter. Que eu precisava de tratamento, não de julgamento. Mas ninguém quis ouvir essa parte. A capelinha que tinham reformado para mim foi fechada. O conselho se dissolveu. O seu Jerônimo espalhou que eu tinha enganado todo mundo, que tinha fingido santidade para receber doações, presentes, atenção. Como se a ideia da santa tivesse sido minha desde o começo. Como se eu não tivesse tentado negar, explicar que era só coincidência. Como se ele mesmo não tivesse sido um dos principais responsáveis por criar aquela imagem, por alimentar aquela mentira. Os fiéis que antes me adoravam agora cruzavam a rua para não passar perto de mim. Algumas mulheres até faziam o sinal da cruz quando me viam, como se eu fosse o próprio demônio. Mandaram cartas para a diocese, pedindo que o padre Joaquim me proibisse de entrar na igreja. O padre, homem sensato, não fez isso. Disse que a igreja era a casa de Deus e estava aberta a todos os pecadores, especialmente os que mais precisavam de perdão. Mas eu mesma não tinha coragem de ir. Como encarar todas aquelas pessoas? Como sentar naqueles bancos sabendo que todos estavam me olhando, me julgando? As semanas seguintes foram as mais difíceis da minha vida. Pior que quando fiquei viúva com 3 filhos pequenos. Pior que quando o João quase morreu de pneumonia. Pior que qualquer coisa que já tinha enfrentado. Porque não era só a vergonha, a humilhação pública. Era a culpa. A culpa pela morte daquela menina que, se eu estivesse sóbria, talvez tivesse conseguido ajudar. Não com reza. Nunca acreditei que minhas orações tinham poder especial. Mas com bom senso, com clareza de pensamento para orientar o Sebastião no que fazer. A culpa me consumia, me destruía por dentro. E só havia um jeito de silenciá-la, de fazer a dor parar por algumas horas. A mesma coisa que tinha me colocado naquela situação. A bebida. A Aparecida tentou de tudo. Escondeu as garrafas, jogou fora o que encontrava, me levou no doutor, chamou até um especialista da cidade grande. Fizeram um tratamento em casa, com remédios para controlar a abstinência, com acompanhamento diário. Por algumas semanas, parecia que ia dar certo. Fiquei sóbria, comecei a melhorar fisicamente. Mas a mente é mais difícil de curar. As lembranças, a vergonha, a culpa, tudo continuava lá, me atormentando dia e noite. E quando a Aparecida teve que voltar para o trabalho, quando o João e o Toninho voltaram para suas casas em Recife, quando fiquei sozinha de novo, voltei a beber, escondido, nas horas mais escuras da noite, quando ninguém estava olhando. E assim se passaram quase 2 anos. 2 anos de isolamento, de vergonha, de julgamento. 2 anos tentando me livrar do vício e falhando. 2 anos carregando o peso de uma morte que, no fundo do coração, sentia que podia ter evitado. Até que um dia, quando já tinha perdido toda a esperança, algo aconteceu que mudou tudo. Algo que me fez enxergar que talvez, só talvez, ainda houvesse um caminho de volta. Um caminho não para a santidade que nunca tive,
mas para a humanidade que tinha perdido há tanto tempo. Eu nunca fui santa. Fui só uma mulher com dor, com medo e com sede. A sede que me consumiu quase a vida toda. A sede que não era de água, nem de justiça, nem de Deus. Era a sede de algo que me fizesse esquecer quem eu era, o peso que carregava, a vida que não escolhi viver. Nunca contei para ninguém quando comecei a beber. Nem para a Aparecida, nem para o Dr. Silveira, nem para os padres que tentaram me ajudar depois do escândalo. Sempre dizia que tinha começado quando a pressão de ser santa ficou grande demais, que foi o jeito que encontrei de aguentar o peso das expectativas. Mas a verdade é outra. Comecei a beber ainda jovem, logo depois que o meu Zé morreu e me deixou sozinha com 3 crianças pequenas. Ele morreu de repente, capinando o quintal. Um derrame fulminante, disseram. De manhã estava rindo, de tarde já estava no caixão. Fiquei perdida. Sem chão, sem sustento, sem conforto. Tive que virar homem e mulher da casa ao mesmo tempo. Trabalhava o dia inteiro, lavando roupa para fora, fazendo faxina, costurando, o que aparecesse. À noite, ainda tinha que cuidar da casa, dos meninos, fazer comida, lavar roupa. Uma vizinha, vendo meu desespero, me ofereceu um dia um gole de cachaça. Toma, Celeste. Ajuda a dormir, a esquecer um pouco. Primeiro recusei. Tinha sido criada direito. Nunca tinha bebido nada além de um golinho de vinho na ceia de Natal. Mas numa noite especialmente difícil, depois que as crianças já estavam dormindo, experimentei. Um copinho só. Senti um calor no peito, uma paz que não sentia há meses. Dormi como não dormia desde que o Zé tinha partido. Sem pesadelos, sem acordar no meio da noite chamando por ele. No dia seguinte, me senti culpada. Jurei que não ia fazer de novo. Aguentei uma semana. Depois voltei a beber um copinho antes de dormir. Só para relaxar. Só para conseguir descansar depois de um dia tão duro. Logo um copinho virou 2, 2 viraram 3. O que era só antes de dormir começou a acontecer mais cedo, logo depois do jantar, depois do almoço. E um dia me peguei colocando um pouquinho na xícara de café da manhã. Escondia das crianças, claro. Escondia dos vizinhos, dos parentes, da igreja. Bebia escondida na cozinha, no quintal, no banheiro. Guardava garrafas em lugares que ninguém ia procurar. Dentro de latas de mantimento, atrás de tijolos soltos, embaixo do colchão. Por um tempo, consegui controlar. Bebia só o suficiente para funcionar, como dizia para mim mesma. Nunca ficava caída. Nunca deixava de cuidar dos meninos ou de trabalhar. Era um segredo sujo, mas era só meu. Quando os meninos cresceram, ficou mais difícil esconder. O João, mais velho, me pegou bebendo uma vez. Tinha uns 15 anos na época. Ficou tão decepcionado, tão triste. Prometi para ele que ia parar. Tentei mesmo. Aguentei quase um mês. Depois voltei, escondendo ainda melhor. E assim foi a vida, por anos e anos. Criei meus filhos, trabalhei duro, fui à igreja todos os domingos. Era respeitada na comunidade como uma viúva honesta, trabalhadora, temente a Deus. Ninguém sabia do meu demônio particular. Ninguém via a garrafa escondida, o copinho tomado às escondidas, o hálito disfarçado com hortelã. E então veio aquela história do primeiro milagre, do menino da Mariana que sarou depois da minha reza. E tudo mudou. De repente, eu não era mais só a viúva do Zé, a lavadeira, a costureira. Era a mulher de fé, a escolhida, a santa. O povo não via que santo é justamente quem consegue vencer suas fraquezas, não quem se entrega a elas. Não viam que eu era só uma mulher comum, cheia de falhas, de medos, de segredos. No começo, o medo de ser descoberta me fez diminuir a bebida. Fiquei semanas quase sóbria, só um golinho aqui e ali quando a ansiedade apertava demais. Achei até que aquilo podia ser bom para mim, que a santidade ia me curar do vício. Mas foi o contrário que aconteceu. Quanto mais fama eu ganhava, quanto mais gente aparecia pedindo milagre, quanto mais pesada ficava a responsabilidade, mais eu precisava da bebida para aguentar. Já não bebia só para dormir, para esquecer. Bebia para ter coragem de encarar o dia, a fila de gente na porta, as vigílias, as orações intermináveis.
Bebia para calar a voz dentro de mim que gritava que tudo aquilo era mentira, que eu estava enganando todo mundo, que um dia a verdade ia aparecer. Quando comecei a ter os problemas de saúde, insônia, tremores, ansiedade, aumentei a dose. Quando fugi para a cidade grande naqueles 2 dias, foi para poder beber sem ninguém me vigiando. Quando voltei para casa, já não conseguia ficar um dia inteiro sem um gole. O vício tinha me dominado por completo. Tinha garrafas escondidas em todos os cantos da casa, na capela, até na bolsa que levava para a igreja. Bebia antes das sessões de oração, durante os intervalos, depois que todo mundo ia embora. Bebia de manhã para controlar os tremores, à tarde para aguentar o peso, à noite para conseguir dormir apesar da culpa. Quando aconteceu aquele desastre na festa da padroeira, quando caí em cima do andor e a garrafinha rolou pelo altar, parte de mim sentiu alívio. Finalmente o segredo tinha acabado. Finalmente podia parar de fingir. Mas não sabia que o pior ainda estava por vir. Não imaginava que uma criança ia morrer por causa do meu vício, que eu ia passar de santa a assassina nos olhos do povo. Aquela tragédia, a menina do Sebastião morrendo depois que ele me procurou e eu estava bêbada demais para ajudar, me destruiu. Nos 2 anos que se seguiram, afundei ainda mais na bebida. Já não escondia de ninguém, já não tinha reputação a zelar, fé a manter, imagem a proteger. Bebia abertamente, na sala de casa, na varanda. Que vissem, que soubessem, que julgassem. Eu já me julgava mais duramente que qualquer um deles. Até que um dia, há 3 anos atrás, algo mudou. Era um domingo de manhã, eu tinha passado a noite toda bebendo, estava caída no sofá da sala. A Aparecida tinha vindo me visitar, como fazia todo final de semana. Trouxe o Felipe, meu neto, que já estava com seus 20 e poucos anos. Eu estava num estado tão ruim que mal reconheci eles. A Aparecida chorou ao me ver assim. O Felipe, que sempre foi o mais sensível dos meus netos, se ajoelhou na minha frente. Vó, ele disse, segurando minhas mãos, eu não quero te perder assim. Alguma coisa naquelas palavras simples, naquele olhar cheio de amor apesar de tudo, tocou um lugar dentro de mim que eu achava que tinha morrido há muito tempo. Naquele mesmo dia, pedi ajuda. De verdade, dessa vez. Não como das outras vezes em que fazia promessas vazias só para acalmar a família. Pedi do fundo do coração. Disse que não queria mais viver daquele jeito, que queria me libertar. O Felipe, que estudava medicina em Recife, conhecia um centro de tratamento para alcoolismo. Não era nada chique, mas era sério, com médicos, psicólogos, grupos de apoio. Me levaram para lá no dia seguinte. Passei 6 meses internada. Foram os 6 meses mais difíceis da minha vida. A abstinência física foi terrível, tremores, suores, alucinações. Mas a parte psicológica foi ainda pior. Enfrentar a mim mesma sem a névoa do álcool. Ver com clareza tudo o que tinha feito, tudo o que tinha perdido, tudo o que tinha destruído. Aos poucos, com a ajuda dos médicos, dos terapeutas e principalmente dos outros pacientes, gente como eu, com o mesmo demônio dentro, fui melhorando. Entendi que o alcoolismo é uma doença, não uma falha de caráter, que precisava de tratamento, não de julgamento, que podia ser perdoada pelos outros e por mim mesma. Quando voltei para São João do Umbuzeiro, depois daqueles 6 meses, era outra pessoa. Fisicamente mais forte, mentalmente mais clara. E espiritualmente, pela primeira vez na vida, em paz com Deus. O Deus verdadeiro, não o Deus da performance, da aparência, que eu tinha servido por tanto tempo. Muita gente na cidade ainda me evitava. Outros olhavam com pena. Alguns poucos, com o tempo, voltaram a me tratar com respeito. Não o respeito artificial de antes, mas um respeito verdadeiro, de igual para igual. Hoje, 3 anos depois, continuo sóbria. Um dia de cada vez, como aprendi no tratamento. Não é fácil. Tem dias que a vontade de beber ainda vem forte. Dias de tristeza, de solidão, de lembranças dolorosas. Mas agora tenho ferramentas para lidar com isso. Tenho minha família, tenho um grupo de apoio na cidade grande que frequento toda semana. Tenho minha fé, uma fé simples,
humilde, sem pretensão de santidade. Nunca mais vou ser santa, graças a Deus. Nunca mais vou carregar esse peso. Sou só a Celeste agora. Uma mulher comum, com 83 anos nas costas, com muitas cicatrizes, muitos arrependimentos, mas também muita gratidão por ainda estar viva, por ter tido uma segunda chance. Se tem uma lição que aprendi com tudo isso, é que ninguém é só uma coisa. Não somos só santos ou só pecadores. Somos humanos, complexos, contraditórios, com luz e sombra dentro de nós. O povo queria uma santa, mas eu só queria ser ouvida. Ouvida de verdade, com minhas fraquezas, meus medos, minha humanidade. Hoje, quem me olha na rua vê só uma velhinha comum. Ninguém se ajoelha mais, ninguém pede bênção, ninguém espera milagre. E tá tudo bem assim. É assim que deve ser. Porque afinal, o único milagre verdadeiro é estar viva depois de tudo. É poder contar minha história, sem máscaras, sem fingimento. É poder dizer a verdade, por mais dolorosa que seja. Se essa história te tocou, compartilha. Porque às vezes, quem parece forte demais, só tá tentando não cair.